porque hoje a aula prática é de salgadinhos, né? A gente vai precisar de algumas coisas para deixar bem organizado para a nossa aula de hoje. Eu vou usar até minha bancada para fazer a massa, para ficar mais leve. Então vocês também vão precisar que a mesa de vocês esteja ok. Mas se não tiver, Fabíola, minha mesa é de madeira, vocês podem fazer na bancada de vocês, na pia de vocês, sem nenhum problema, tá? Se tiver um espaçozinho, dá pra gente trabalhar a massa ali, porque a gente não vai abrir a massa. A gente vai trabalhar a massa só pra dar uma esfriada. Hoje a gente não vai queimar a mão, mas a gente vai trabalhar com a massa quente ainda, tá? Chegou o queijo, chegou o frango, eu só um peito, tá? É só 1 quilo mesmo de frango pra gente fazer. Chegou aqui o presunto e chegou umas salsichas, 3 salsichas. Vamos ver o que a gente vai precisar, que eu falei. Farinha de rosca, vou precisar. Margarina. Farinha de trigo, vou precisar só de uma. A outra pro pão. Estão aqui guardados. Açúcar a gente não vai precisar hoje, mas a gente vai precisar nas outras aulas. E o óleo, tá? Então, ó, mesma coisa que vocês receberam, eu recebi, tá? O que a gente vai fazer? Limpar primeiro as bancadas, né? Lembra que a gente tem que limpar, deixar tudo limpinho, organizado? Vamos ver, a gente vai fazer isso. E aí a gente vai vir e vai colocar o frango no fogo com a panela de pressão, na panela de pressão. E aí a gente vai ficar conversando enquanto cozinha o frango, tá? Nada de lavar frango, não precisa lavar frango. O frango já tá aí amarelo, amarelo não, branco, sem cor, sem nada, não precisa lavar. Vai utilizar todo o frango hoje? Não. Esse frango vocês têm que guardar, a boa parte desse frango, lá para a nossa aula de pão. Então a gente só vai usar 200 gramas, que eu só vou ensinar como é que faz as coxinhas. Na verdade a gente tem que higienizar a mesa, né? Eu já higienizei, já limpei de novo. Vou limpar agora de novo. Vou higienizar minhas mãos. Já lavei. Passar só o álcool em gel. Tira bem pouquinho. Ó, tô tirando só isso de peito de frango e tô deixando o resto do peito de frango. Tudo pra quinta. Isso daqui vai ser pra hoje, bem pouquinho, tá vendo? 200 graminhas. E essa daqui, ó, todinho, 800 gramas, é pra quinta-feira. Então eu já vou congelar. Esse aqui, ó, esse daqui eu vou guardar. Ó o quanto que eu vou guardar pra quinta-feira. Bora fazer isso junto? Porque aí você tira a dúvida das pessoas. Então vou pegar o resto do frango, ó. Vou colocar aqui dentro. Pronto, aí ninguém tem dúvida. Pronto, coloquei todo o meu frango, ó. Viu o saquinho? Coloquei todo o meu frango na panela de pressão. Ok? Aí a receita vai ser toda igual. O bom é que quinta-feira o frango já tá cozido. Então nem vou me preocupar de cozinhar esse frango. Vou colocar, ó, 2 caldos de quinó. 1, 2. O que mais que eu vou fazer? Vou pegar o colorau. Como aqui tem casa aberta, eu vou usar o colorau aqui de casa. Vou pegar uma colherzinha pequena e colocar de colorau. Ó. Frango, quinó, 2 quinó, o frango todo, 2 quinó e uma colher de colorau. E eu vou colocar 1 litro de água. O peito inteiro, gente, do jeito que chegar, só abre o saco e coloca dentro da panela de pressão. Só isso. Mais nada, você não precisa fazer nada. Só pega o peito todo, do jeito que vem do saco. Abre o saco, coloca aqui dentro,
na panela de pressão. Aí coloca 2 quinós de galinha que chegou aí. Coloral, só para dar aquela cor. E a gente vai colocar 1 litro de água. Caldo quinó, coloral e água. Eu vou colocar só um pouquinho de pimenta do reino. Se tiver aí, bota. Se não tiver, não coloca. Tá? Só isso. Mais alguma coisa? Sal não. Sal não. Fechei. Vou levar pro fogo. Viu? Aí a gente conta 20 minutos. Ok? Que já vai estar cozido. Mas se não tiver cozido, a gente fica olhando, verificando de vez em quando, para ver se está cozido ou não. Não, pode colocar cheiro verde não. Quanto tempo leva para cozinhar? Quando chegar o silver, que na hora que roda, aí você conta 20 minutos. Mas até o frango cozinhar, vai depender aí muito do seu fogo, tá? Mais alguma coisa? Gente, ó, cheiro verde a gente sempre coloca no final, a gente nunca coloca lá no começo. E o que a gente vai fazer agora? Enquanto está cozinhando, a gente vai preparando as outras coisas, né? A gente vai cortar o queijo, a gente vai cortar o presunto, tá? Vai fazendo as outras coisas para adiantar. Porque a aula, em tese, é muito rápida. Depois que tiver aí cozido, desfiado o meu frango, é rapidinho que eu consigo fazer o resto das coisas. Então, bora fazer os outros preparos. Nós vamos fazer salgadinho de festa. Mas a mesma forma que faz um salgadinho de festa, é a mesma forma que faz um salgado grande para vender. Mesma coisa, sem problema nenhum. E outra coisa, gente, que eu vou pedir para vocês. Na colher de mingau não vai conseguir, gente. Por isso que eu nem vou usar a minha. Porque não vai conseguir, porque é o ponto da massa. Não vai dar certo a colher de mingau. Tem que ser uma colher grande e firme, tá? Se você tiver até uma colher de pau aí, você pode utilizar, sem problema nenhum. Vamos lá para a nossa receita. O que vocês vão ver? Vocês vão ver que vocês ganharam também queijo. Então, a gente vai cortar esse queijo. Todos do mesmo jeito? Não, a gente vai cortar um pedacinho dele e vai cortar em cubinhos. E outra a gente pode cortar mais miudinho, ok? Uma parte desse queijo a gente vai guardar, tanto do queijo como do presunto. Fabiola, por quê? Porque a gente vai incrementar a nossa aula do pão, né? Nosso pão vai ter recheios de frango, queijo e presunto, tá? Então, lá quando a gente tiver a nossa aula de pão, que não é hoje, só deixando claro, mas eu tenho que deixar as coisas pré-prontas para quando a gente fizer, a gente ter pelo menos o caminho andado. Então, esses materiais que vocês receberam vai até sábado. Então, a gente precisa organizar bem bonitinho. Não cortei nada, gente. Eu só coloquei o frango no fogo, tá? Nada, nada, nada. Tá? Queijo, ó. O queijo tá aqui. É o queijo mussarela. O que eu vou fazer? Ó. 2 dedos de queijo. Eu vou cortar. Nesse no corte bom que eu fiz aqui. E vou guardar esse queijo aqui. Entenderam? 2 dedinhos. E o resto do queijo, o que eu vou fazer? Eu vou partir no meio. Um deles eu vou cortar em cubo. Um cubo maior. Tá? Porque ele vai servir a minha bolinha de queijo. E esse aqui eu vou cortar menor,
porque vai ser com o meu risole. Caso vocês queiram fazer bola mista, vai ser para bola mista, tá? Esse daqui vai ser menor, porque ele vai ser misturado com presunto. Pode ralar? Pode ralar. Só lembrando que tem que tirar o de quinta-feira, o da bolinha de queijo, e esse aqui pode ralar sem problema algum. Gabi, de novo, ó. Tire um pedaço, tirei 2 dedos, o de quinta-feira, tá? Mesmo saquinho eu vou enrolar, vou colocar a etiqueta e colocar quinta-feira. Esse daqui eu coloquei em cubos maiores, ó. Por aqui. Cubos maiores, porque que vai para bolinha de queijo. E esses aqui, ó, eu coloquei em pedacinhos bem menorzinho, olha a diferença. É gritante. Esse daqui vai ser para o risole, tá? Ou a bolinha mista que a gente quiser fazer. Tranquilo? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o queijo, com o nosso presunto, tá? Vocês receberam aí. Vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa partinha que deu pra mim, já vou botar dentro do saco. Um pedaço maior vocês vão colocar para a aula de hoje e um pedacinho para a aula de quinta-feira ou sábado. Ó, tirei um pedaço que veio aqui solto só para a aula de quinta. O resto eu vou usar todo. Mas se o teu veio um pedaço, só um pedaço, porque o meu, para completar a quantidade, teve outro pedacinho. Então, se você tivesse assim, ó, eu cortaria isso daqui, ó, para quinta, e o resto eu picava todo picadinho. Hoje a gente não vai ter intervalo, que a gente vai ter aula direta, aí vai ficar muito mais fácil. Lembrando, quem quiser ralar, pode ralar. Problema algum ralar. Oi. Oi. Bem pequenininho, pode ser até ralado. Não tem uma espessura específica não. Tem que ser bem pequenininho. Se vocês quiserem ralar, melhor ainda. Só tô picando. Não corta o presunto todo. Uma parte do presunto você vai deixar para quinta e a maior parte tu vai utilizar hoje, tá? Não é para cortar o presunto todo. Separei minha parte de presunto para quinta-feira. Um sim, outro não. Não foi hoje, foi na primeira leva o meu papel toalha veio. Na primeira vez veio pra mim papel toalha. Esse papel toalha é para usar hoje. Tá? Então a gente vai utilizar hoje o papel toalha junto com, ó, a peneira. Por quê? Porque a gente vai fritar os salgadinhos, colocar o papel toalha na peneira e vai tirar os salgadinhos lá da frigideira e colocar aqui para secar. Tá? Então hoje a gente vai utilizar o papel toalha. Vou até mostrar o papel. Daqui a pouco eu mostro o papel
papel toalha que chegou pra mim. Mas foi lá na primeira leva, não foi agora não. Então, ó, vou pegar o presunto. Eu tenho uns pedacinhos um pouquinho maiores. E vou misturar com aquele queijo menorzinho. Porque aí a gente pode fazer ou a bolinha, ou a gente vai fazer o risole para vocês verem o formato. Mas aí vocês podem fazer a bolinha mista, né? Só para vocês aprenderem mesmo. Eu vou misturar, tá? Não tem problema não. Deixar aqui só pra gente aprender, deixar aqui bem claro o que é que vai ser cada uma coisa. Deixando os ingredientes tudo organizado, aí pronto, tudo vai ficar rápido. Não tem um queijo bem picadinho ou ralado? É esse que você vai misturar com presunto. O queijo que tá com a fatia maior, esse daqui é para bolinha de queijo, não é para misturar. Isso daqui é para bolinha de queijo. O bem pequenininho, ó, é que eu tenho que misturar com o presunto. Presunto ralado, mistura com presunto ralado. Lembrando que você tem que deixar uma parte do presunto, ó. Tem um presunto aqui que eu deixei para quinta-feira. Então, para quinta-feira ou sábado, tem um presunto e tem queijo, separado. Gente, se sobrar bastante mistura de queijo e presunto, tem problema não. A gente pode levar essa mistura de queijo e presunto para quinta-feira, para o nosso frango. Problema algum, tá? Eu não ralei o meu presunto, mas se você quiser ralar o presunto, você pode ralar, tá? Ó, só para lembrar, você até tirar o álcool aqui perto. Eu tenho o meu queijo e o meu presunto em pedaços ainda para quinta-feira. Tá aqui no saquinho que eu vou guardar. Eu tenho o meu queijo cortadinho maior, ó, bem maiorzinho, para bolinha de queijo. E eu tenho o queijo com presunto picadinho misturado. Calma, gente, eu não cheguei na cebola, tenha nervos. Estou no queijo e no presunto. Então, vou começar a limpar aqui e agora vou fazer o quê? Eu vou pegar só uma cebola, tá? Na verdade, eu vou cortar essa cebola ao meio, meia cebola, e vou picar. Porque eu vou refogar para quando o meu frango estiver pronto, eu vou tirar um pouquinho do meu frango, que é para usar para fazer a coxinha de hoje. O resto do frango eu vou colocar numa vasilha e colocar no congelador para utilizar quando for o pão. No dia anterior de fazer o pão, eu vou falar para vocês, tanto no WhatsApp como na sala de aula, para vocês retirarem e colocar lá na geladeira na parte de baixo. Mas eu irei avisar. Então, relembrando, eu vou pegar uma cebola, cortar no meio e vou picar bem picadinha. Essa cebola vai servir para uma parte do frango que eu vou tirar já já que vai ficar bom. A outra parte do frango, que vai ser a maioria do frango, eu vou utilizar para o meu pão. Mas aí eu não vou temperar nem nada. Eu vou pegar esse frango, colocar numa vasilha e vou colocar no congelador para quando for a aula do pão, a gente utilizar.
Cuidado pra vocês não cortarem nos dedos, né? Se você quiser olhar seu frango, você pode apagar o fogo para olhar, sem problema nenhum. Picadinha. Pode ralar cebola assim, sem problema algum. Se vocês tiverem alho em casa e quiser ralar o alho, picar, amassar o alho, vocês podem também, viu? Não tem problema não. O que que não pode? Não pode colocar tomate, porque o tomate vai azedar. Não pode colocar pimentão, porque senão vai azedar, tá? Tem que ser coisas que podem assar mesmo. Ficar seco, sem água. Minha mesa, ó, só foi meia banda, tá? Tem que entender que uma coxinha pequenininha para festa tem em torno de 20 gramas. E a maior parte que pesa é da massinha. Então, vocês não precisam utilizar tanta cebola assim, tá? E nem tanto frango. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar também a minha salsicha. Se eu quiser um salsichão, tá? Eu tenho que deixar ele inteiro. Mas a gente não tá fazendo de festa, então tem que ser pequeno, tá? Então, mais ou menos um dedo, ó. Então, ó, uma salsicha vai dar em torno de 7 pedacinhos. Gente, ó, é o seguinte, só lembrando. Queijo e presunto separado para o pão, tá? Ele em pedaços. Queijo para bolinha de queijo. E aí, ó, os pedaços são maiores. Queijo e presunto misturado para o risole ou bolinha mista. Meia cebola separada, só meia e picada. E aí você vai pegar uma salsicha e picar em 7 pedaços, pequenininhos, tá? Por quê? Porque não é salgadinho de festa, então tem que ser pequenininho. Se fosse para vender salgado em escola, para um público maior, que não seja em festa, né? Como salgado mesmo, eu tinha que utilizar a salsicha toda, grande. E aí, para fazer o salsichão, né? Então, tinha que ser assim. Mas como a gente está fazendo para festa, tem que ser pequenininho. Já pode apagar o fogo, sair todo o ar que está lá na panela de pressão e verificar se já está bom o frango. Se não tiver bom, volta a cozinhar. Vou verificar se está bom o frango. O meu está bem cozido, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar uma vasilhinha. Como é que faz a coxinha? Eu ainda vou temperar esse frango para ele ficar mais sequinho, porque ele está um pouquinho ainda úmido. Então, para a coxinha precisa ser um pouquinho mais sequinho, tá? Mas do jeito que está aqui já dá para fazer a coxinha. O que eu fiz? Aqui ainda está o frango. O que eu vou pegar? Eu vou pegar uma vasilha. Pegar minha vasilha. Pegar uma peneira. Tá?
Vou utilizar essa peneira aqui. E vou coar o caldo. Ó, eu coei meu caldo, ó. Vou pegar uma vasilha. Vou pegar o resto do frango e colocar numa vasilha. Esse frango aqui, gente, vai ser pro nosso pão, tá? Eu já vou desfiar ele, que é mais fácil. Ó, eu não tirei o caldo. Não tô vendo nada. Eu peguei, ó, e coei o meu caldo, tá? Aqui ainda tem frango. Eu peguei e fiz assim, ó, só peguei a panela, virei e tirei o caldo. Tirando o caldo, eu vou pegar o frango. Vou fechar. E vou sacudir a minha panela de pressão. Sacudi um pouquinho. E meu frango tá desfiado. Deu pra entender? Aí eu vou guardar esse frango aqui desfiado pro pão quando a gente fizer. Todo desfiadinho. Fácil, né? Alguém tá com dúvida? Vocês estão ouvindo? Tudo ok? Edileuza, você tem que ver sua seleção de vídeo. Não seleciono outro para ficar no lugar. O vídeo com a professora. Eu não sei quem que tá falando isso, tá? Mas, ó, esse frango aqui é pro pão, que não vai ser hoje. Então, vou só esperar esfriar para guardar, tá? Ele vai ficar aqui no cantinho. Esse daqui vai ser usado hoje, ó, bem pouquinho. Pra gente aprender como é que se faz. Eu coloquei o meu caldo nesse medidor aqui. Eu gostaria que vocês verificassem, o meu só deu 500 ml. Só que para minha receita de hoje eu preciso de 800 ml, porque são 4 copos de americano. Tá?
serão 4 copos desse, tá? Então, para esses 4 copos, ainda está faltando 300 ml. O que é que eu devo fazer? Aí você tem duas alternativas. Para completar, ou eu completo com água, ou eu completo com leite, tá? Eu vou temperar com leite porque tem leite aqui. Se vocês tiverem leite aí, e se o caldo de vocês não deu 800 ml, secou bastante como o meu, você vai completar com leite ou água. Deu para entender? Por quê? Porque eu vou fazer a receita 2 vezes. Se fosse para fazer a receita só uma vez, já tinha caldo. Mas eu vou fazer a receita 2 vezes. Eu vou fazer 2 massas. Tá? Então, como eu vou fazer 2 massas, eu vou precisar de caldo a mais. Isso daqui dá para uma receita, mas como eu quero mais, eu vou colocar leite. Vocês estão entendendo? Olha aí, Clícia, a tua já deu a quantidade certa, Deisiane já deu a quantidade certa. Então é porque o meu veio descongelado, tá? Então eu vou adicionar leite, só para ficar mais gostoso. Mas o de vocês já tá perfeito. Eu só vou acrescentar leite para não acrescentar água, para ficar a massa saborosa, certo? De vocês que deram 800 ml, 1 litro, não precisa acrescentar nada. Mas só lembrando, gente, se vocês pegarem esse copo aqui, a gente vai fazer a receita pela primeira vez, tá? A primeira receita vai ser 2 copos desse. Professora, eu não tenho esses copos aqui. Se eu não tenho esse copo aqui, eu tenho esse copo aqui, ó, que é maior, que é de 250 ml. Tá. Se vocês começarem com a receita de um copo maior de 250 ml, vocês têm que estar com a farinha da mesma quantidade. Você vai usar esse copo ou esse copo, o copo que você tiver em casa, tá? Que você bebe água de pelo menos de 200 ml ou 250, né, parecido, vocês vão utilizar para o caldo e também vão utilizar para medir a farinha de trigo. Então vocês vão separar um copo para utilizar nessa receita, tá? Então tem que ser o copo mais perto do 200 ml possível. Por quê? Porque a minha receita precisa de 800 ml. Professora, meu copo tem 250 ml. Então você vai precisar de 1 litro de caldo. Pode ser copo de medidor, pode ser a tua mamadeira, tá? A mamadeira é um pouquinho ruim porque dá para medir o líquido, mas a farinha não vai dar para medir. Então você pode tirar o da mamadeira, colocar no copo que você tiver aí, marcar o copo que você vai saber a quantidade de farinha. Não pode ser farinha menos, gente. Não pode ser farinha mais, porque senão não vai dar o ponto da massa. Tem que ser a mesma quantidade, tá? O copo de medidor é excelente. Então eu peguei minha jarra de suco, que tem, ó. Pode pegar até o liquidificador. O meu deu, ó, abaixo de 500 ml, então eu quero que chegue aqui a 800. Eu vou colocar aqui, ó, até dar 800 de leite. Abre aqui meu leite. E vou colocar até dar 800. Não tenho leite, pode usar água. 400 ml de caldo e 400 ml de caldo. Exatamente, via de Leusa. 400, 400. 2 copos, 2 copos. Né? A primeira receita vai ter 2 copos de caldo e a segunda receita vai ter 2 copos de caldo. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Só lavar aqui. Não, gente. Tô no caldo, a farinha nem tá aqui em cima da mesa. Esquece a farinha por enquanto, tá? Esqueça por enquanto. Eu quero que você faça isso. Pegue 2 panelas. 2 panelas. Se possível, um pouquinho grande, né? As panelas pequenas é ruim, porque eu vou mexer e vou formar uma massa. Professora, tem que colocar o leite líquido até completar 800?
Para as pessoas igual a mim, que o caldo não rendeu, eu coloco até 800. Os caldos que renderam, não precisa fazer nada porque já está excelente, já está perfeito. Então, eu vou pegar 200 ml aqui, ó. Só misturar aqui, né? Dois copos, um copo na primeira panela. Segundo copo na primeira panela. Na segunda panela, a mesma coisa. Um copo. Dois copos. Olha, o meu ainda sobrou um pouquinho. Vou ter um pouquinho a mais de leite. Tem problema não. Eu não vou utilizar. Porque a receita pede 200 ml. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer receita por receita. Eu vou reservar aqui uma panela. Reservei uma panela. E agora eu vou medir minha farinha de trigo. Não vai ser grama não. Sabe, o mesmo copo que eu utilizei é o mesmo copo que eu vou usar de farinha de trigo. Não botei em grama, por quê? Porque muitas pessoas não têm balança. Então a gente vai usar medidas caseiras. Olha, vai pegar a panela, colocar 2 copos com caldo, tá? Em outra panela, vai colocar mais 2 copos com caldo. E aí, reserva. Em uma vasilha ou em um prato, você vai colocar 2 copos de farinha de trigo em um prato e mais 2 copos de farinha de trigo em outro prato. No prato, não é na panela. Então, eu vou medir aqui minha farinha de trigo, tá? Gente, só lembrando, farinha de trigo sem fermento, sempre. Ó, colocando a farinha de trigo. Ó, um copo. Segundo copo. E aí eu vou reservar aqui. Eu vou logo medir da outra panela, para eu não perder esse tempo mais de medição. Segundo copo. E vou reservar aqui, tá? Um vai ser para uma panela, outro vai ser para outra panela, tá? Não vou usar mais farinha de trigo. Aliás, vou não. Só se realmente precisar. No meu caso, que eu medi o caldo na jarra, medidora, tenho que colocar na mesma quantidade de farinha também. 400 numa panela e 400 na outra. Exato, Deisiane. 400 ml de caldo em uma panela e 400 na outra, tá? Professora, eu não tenho copo pequeno. Por isso que perguntei quantas gramas são para medir o copo medidor. Aí você vai utilizar o copo medidor na mesma marquinha que você utilizou para medir o leite. Na mesma marquinha que parou o leite, vai ser a mesma marquinha que você vai parar a farinha de trigo, ok? Sem problema nenhum. Eu vou colocar a minha panela com 2 copos de caldo no fogo. Assim, eu vou botar um pouquinho de sal, tá? Uma pitadinha de sal. Então, vou levar pro fogo. Assim que ferver, pegar a fervura, eu vou pegar os meus 2 copos de farinha de trigo e jogar tudo. Tudo, não pode ser aos pouquinhos, tem que ser de uma vez. E aí eu vou mexer até formar uma massa.
ok? Deu para entender? Vou repetir. Vou pegar, tá aqui minha panela com dois copos de caldo de galinha. Vou pegar um pouquinho de sal. Só uma pitada de sal. Tá? Pitadinha de sal. Vou levar ao fogo. Levei ao fogo. Começou a ferver. Eu venho com a minha farinha de trigo e jogo de uma vez e não paro de mexer. E eu não posso mexer assim, eu tenho que mexer para fazer a massa. Ok? Liguei o fogo. Levei minha coisa no fogo. Vou separar aqui. Uma outra coisa hiper importante. Assim que essa massa estiver pronta, eu vou jogar em cima da mesa ou na bancada. Então a bancada tem que estar higienizada. Tem que estar limpa, bonita. E outra coisa, a gente vai jogar um pouquinho de óleo em cima dessa mesa, em cima da bancada. Não é farinha, é óleo. Essa panela que tá aqui no fogo tá com 2 copos de caldo. É a primeira receita. Vou fazer a receita 2 vezes. A outra tá aqui, ó. Não tá nem no fogo, tá? Eu vou fazer uma massa de cada vez. Outra coisa, gente. Coloca nesse caldo aqui, já tinha me esquecido, que é importantíssimo. 2 colheres de manteiga. Ó, antes de colocar a farinha, coloca 2 colheres de manteiga. Se eu não tiver manteiga, mas eu sei que vocês têm manteiga, vocês podem utilizar óleo, tá? Pode ser 2 colheres de óleo. Fabíola, posso temperar esse caldo? Pode colocar pimenta, pode colocar mais colorau, pode colocar molho de tomate, pode fazer o que você quiser. O meu, como tá muito branco, eu vou colocar um pouquinho mais de colorau. Por quê? Porque eu não coloquei leite, né? Então ele tá branquiçado. Ó, começou a ferver, vocês estão vendo? Eu vou jogar as 2 copos de farinha de trigo e vou mexer sem parar. Gente, nessa hora, haja muque, viu? Ó como é que faz arrumar logo a massa. Eu só vou deixar mais um pouquinho aqui para cozinhar um pouquinho a farinha de trigo. Mas ela já cozinha porque o caldo está quente, fervendo. Aqui já tá ok. Tá vendo a minha massa? A minha massa já tá ok. O que é que eu tenho que fazer? Ficou seca a sua massa? Não é para ficar seca não, gente, ó. Você vai misturar. Olha aí como a massa fica macia. É para colocar a manteiga antes de jogar a farinha de trigo, sim, porque a manteiga é que vai deixar a massa leve. Vai, Priscila, mexe essa massa aí. Priscila, mexe essa massa. Pode mexer até formar uma massa uniforme. Eu vou pegar minha bancada, ó, colocar óleo, misturar o óleo aqui, ó.
Vou vir com a minha massa e jogar em cima. A massa ainda é quente, eu vou trabalhar com ela, tá? Fabiola, não tenho essa espátula, vai com a mão. A professora passou vários anos queimando a mão. Não pode colocar manteiga na massa. O que coloca na massa é... Gente, lembra a receita, gente? Na receita tem dizendo bem bonitinho. Tá? Eu falei da manteiga antes de eu colocar... Antes de colocar farinha de trigo. Antes de voltar, ainda falei. Ainda coloquei um áudio no WhatsApp. Eu vou fazer de novo. Rayane, coloque, a massa ficou pronta, coloca ela na bancada. Ó, ainda tá muito quente. E trabalha com essa massa. Essa bancada, ou tá bem pertinho da minha pia, pode ser até na tua pia, perto da sua pia, na sua pia mesmo. Ou na mesa. Tem que estar com óleo, ó. Óleo. Se não tiver com óleo, deixa eu tirar aqui o óleo. Se não tiver com óleo, essa massa vai pregar e vai ressecar. Ó a minha massa. Posso nem segurar muito, porque senão queima minha mão. Vou pegar um saco, pode ter plástico filme, e vou guardar essa massa para eu fazer a outra, para vocês verem de novo. É assim mesmo, Deise. Exatamente. Roberta, muito bem, é desse jeito. A massa é quente. A mão da professora já está calejada. Manu, muito bem, é desse jeito. Então, para não deixar essa massa ressecar, na bancada tem que ter óleo. Não é farinha de trigo, é óleo. Eu vou reservar e vou fazer a massa de novo. Eu vou colocar um pouquinho de óleo nessa massa. Porque é o óleo que evita ressecar. Óleo na bancada. Como eu vou repetir? Óleo na bancada, tá? Ou em cima da mesa. Não é para fazer assim. Se você fizer assim, vai fazer farofa. É assim, ó. Sempre pegando a massa por inteiro, ó. Se você fazer assim, vai virar farofa. A gente trabalha com massa assim, ó. Juntando. Juntando, ó. Pegando aqui embaixo e juntando. Porque se eu fizer assim, essa massa resseca e vira farofa. Então, não quero que a minha massa fique ressecada. Tá? Lembrando, sempre colocando um óleo para não ressecar essa massa. Meu saco tá cheio de óleo. Se você não tiver saco, você vai colocar dentro de uma vasilha de sorvete, dentro de uma Tupperware, dentro de alguma vasilha com óleo. Bora fazer de novo? Bora fazer de novo a massa com a outro caldo, na outra panela. A outra massa do mesmo jeito. Mesmo jeito. Não muda nada. Ó, vamos começar pelo zero. Tá aqui, ó, panela com caldo, dois copos de caldo. Eu vou pegar um pouquinho de sal e colocar... Tá? Um pouquinho de sal, 2 colheres de margarina, 2 colheres de margarina, não é um pouco de margarina, são 2 colheres. Estou utilizando ainda a margarina que foi comprada anteriormente. 1 colher, tá?
segunda colher de margarina. Tá. Pronto, já tá semi-ajeitado minha bancada. Isso aqui também. Pronto, alguma dúvida? Vamos voltar, tá? Caldo, eu vou colocar coloral um pouquinho no meu, como a outra eu fiz. Por quê? Porque lembra que eu coloquei leite, não deu caldo suficiente, aí eu vou colocar um pouquinho de coloral, só por causa disso. Mas se o caldo de vocês já deu certo, não precisa. Vou levar pro fogo. Tá no fogo, tô esperando ferver. Enquanto isso eu vou lavando minha louça. Ó, gente, começou a ferver o meu. Borbulhou. Pego a farinha de trigo e jogo de uma vez. E mexo. Mexo para cozinhar a farinha de trigo. Por isso que é interessante a colher grande, para você não se queimar, né? Ó a massa como tá macia. Do mesmo jeito. Olha aí como tá macia. Nessa massa, o que solta é a gordura, né? Que é a margarina. Olha aí, ó, como ficou bonita. Aí eu levo para minha bancada com óleo. Ó, um pouquinho de óleo. Espalho na minha bancada, na minha mesa, na minha pia. E jogo em cima. Olha que massa bonita. Tá, gente? A única coisa chata dessa massa é que a gente trabalha com ela quente. Assim a gente tá fazendo, tentando esfriar a massa, tá? E se tiver um pouquinho de farinha de trigo que não foi mexido, ela cozinha aqui. Ela termina de cozinhar aqui. Vou olhar aqui a mensagem. Joga a farinha de trigo, Manu. Se tiver fervendo, joga a farinha de trigo. Tá muito pronto, dá pra levantar. Mas tá muito quente. Todo uniforme. Fazer a mesma coisa, colocar dentro de um saquinho. Um pouquinho de óleo dentro do saco. Pode ser dentro da sua vasilha de sorvete, da sua tapalé, o que você quiser aí, tá? Faço assim para a massa não ficar ressecada. E coloco minha massa. Deixo entreaberta para sair um pouquinho do vapor, para não criar água na minha massa. Ok, ó? Minhas duas massas bonitas. Vou deixar aqui, ó, quietinha. Todo mundo chegou no mesmo resultado. E a gente vai temperar nosso frango. Eu quero esse frango mais seco possível. Colocar aqui. Bora.
Pronto, ó, meu frango já tá sequinho, já tá temperado, não precisou de sal, tá excelente. Em um pratinho, eu vou colocar um pouco de leite. Não tenho leite, coloca um pouco de água. Não quero água, pode colocar clara de ovo. Uma outra coisa que essa massa fica deliciosa, se vocês colocarem a gema do ovo quando ela tá saindo do fogo. Quando ela tá com o fogo desligado, você joga uma gema, tá? E vai mexendo essa massa. Fica uma delícia a massa. Ó, um prato eu vou colocar leite. Outro prato eu vou colocar farinha de rosca, que chegou aí também. Então, ó, num prato leite, outro prato farinha de rosca. Deixa a farinha de rosca pertinho, a gente não sabe quanto a gente vai precisar. Então, deixei o leite e a farinha de rosca bem pertinho de mim, tá? E eu vou pegar um outro prato, tá? Pra quê, Fabiola? Pra gente colocar os salgados. Vamos pegar a nossa massa, você lembra da nossa primeira massa, que ela tá mais friinha? E vamos dividir no meio. Tá? Vamos dividir nossa massa no meio. Fazer a mesma coisa com a outra massa, tá? Partir no meio. Vou reservar aqui. Pronto, Rayane, eu posso começar. Ó, vou fazer as bolinhas de queijo. Pegando um pouquinho de massa. Olha como a massa é perfeita. Fabiola, se grudar na minha mão, coloca leite. Tá? Tô fazendo um círculo, tá vendo? Um círculozinho com a massa. Dá pra ver? Pequenininho. Venho com queijo, ó. E vou fechar a massa. Ó. Fazer de novo, né? Dá pra fazer várias bolinhas de queijo. Eu tenho que fechar todos os buracos. Por quê? Porque se tiver alguma coisa aberta, na hora de fritar, papoca. Aí vai, entra óleo no queijo e vai papocar, e talvez em cima de você. Vou fazer aqui, ó. Depois que eu fazer a bolinha, eu jogo no leite rapidinho e jogo na farinha de trigo, na farinha de rosca. Vou fazer de novo. Pega um pouquinho da massa. Pode ser até menor, gente, do que isso, mas eu tô tentando mostrar pra vocês, ó. Faço a bola, esmago. Boto o queijo e fecho a massa. Difícil? Tá dando certo de vocês? Melhor trabalhar com tudo frio, tá? Passa no leite, passa na farinha de rosca. Gente, ó, só lembrando que essa daqui tá uma bolinha tão até generosa. Quando vocês forem fazer as festinhas, tem que ser bem menor. É só para vocês observarem. Faço a bola. Essa massa é muito gostosa de trabalhar. Aí depois eu vou fazer com o resto, eu vou fazer o risole.
Eu passo logo no leite, gente, é porque eu não posso ressecar minha massa. Eu gosto de passar logo no leite. Tô terminando aqui minhas bolinhas. E agora a gente vai fazer já o risole. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Meu, deu 22 massinhas. Então, ó, vocês vão fazer a mesma coisa com a outra. Aí tem a metade da outra massa, né? Eu vou fazer risole. Na outra massa que sobrou, você vai partir no meio. E também vai fazer as outras coisas. E vou fazer as coxinhas. Só pra gente passar mais rápido. Porque senão a gente não vai conseguir terminar nada. Ó. Separando 4 bolinhas de queijo. Por quê? Porque a gente vai ensinar a técnica de congelamento. Tá? Gente, os meninos estão aqui morrendo. Coitados. Tem bastante doente. É pra ter botado uma luz aqui, ó. Eu falei. Ó, o da salsicha. Só um. Só. Tirei um pedaço. Fiz uma bola. Amassei essa bola. Tá? E vou amassando. O da salsicha leva mais massa, tá, gente? Ó, peguei a salsicha. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui bem no começo. Peguei a massa. Amassei. Fiz bolinha. Lembra que a massa sempre ela tá enrolada, tá? Fiz bolinha. Ó. Fiz bolinha. Aí eu amasso, ó. Faço bolinha do outro lado. Pra ela ficar tipo a minhoquinha. Vou brincar de massinha. Ó. Do mesmo jeito. E amassa com a mão. E coloca a salsicha. E vai modelando. Essa massa é boa porque ela é modela. Não uma massa quebradiça. Aí eu vou moldar como fosse uma mini salsichinha. Pra ficar bonitinho, né, gente? Pra pessoa quando olhar dizer, vixe, é uma salsicha. Ó. Modelei como fosse salsicha. Passo no leite. E passo na farinha de rosca. Ó, eu tento fazer mais salsichinha possível. Toda fechadinha. Passo no leite, farinha de rosca. Lembrando, se você fizer para vender, tem que fazer com a salsicha toda, tá? Inteira. Salsicha, tá? Eu creio que vai sobrar salsicha. Aí se vocês quiserem fazer mais massa mais tarde, podem fazer. Ó, lembrando, para separar 4 bolinhas
4 salsichas. Tá? Presunto, queijinho, ó, no meio. Aí eu vou fechando, ó. Tá vendo? Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Pronto. Risole feito. Todo fechadinho. Só dá pra se não quiser. Ó, se abrir, feche. O último risole que eu vou fazer hoje. Ainda vou fazer mais um pequenininho, desse tamanhozinho. Ó. Amassei. Já eu vou olhar o WhatsApp, porque eu sei que tem mensagem. Fiz bolinha. Agora eu amasso. Pra virar um círculo. Tá vendo? Aí eu só ajeito aqui, porque as pontinhas que eu vou fechar. Aí eu coloco no meio. Queijo. Presunto. Tá? Só no meio. Lembrando que pode ser carne moída, sequinha, tá? E aí eu fecho. Pronto. Meu risole tá feito. Aí eu passo no leite. Na farinha de rosca. E pronto. Risole feitinho. Fazer só mais um pouquinho maior para fazer aqui. E a gente vai passar pra coxinha. Ó, a gente já fez 4 tipos, viu? Então, lembrando. Em uma massa, você vai cortar no meio, na massa de uma panela. Você vai cortar no meio e vai fazer bolinha de queijo. A outra metade vai fazer de salsicha, enroladinho. Na segunda massa da panela, da outra panela, na segunda panela, você vai partir de novo no meio. E aí você vai fazer o risole de queijo, o risole misto e vai fazer a coxinha. Combinado? Bolinha, amasso. Quando eu amasso, eu deixo ela mais uniforme. Porque quando eu for fazer a bolinha, ela não se quebra, tá? Dedinho, aperto. Quanto mais cavo eu fizer, mais, quando eu digo é cavo, quando é mais profundo tiver, melhor. Porque na hora de fechar é rápido. Por isso que é interessante a massa sequinha. Fabíola, que você está passando no leite? Porque o leite, ele vai facilitar que a farinha de rosca pregue na minha massa. Só para mostrar agora a vocês o congelamento. Como é que a gente faz? Ó. Leva numa travessa, tampa, leva para o congelador. Quando tiver congelado, vocês podem colocar dentro de um saquinho ou numa bandejinha dessa. Aí vocês podem encher. Normalmente, que vende no supermercado são 12 bolinhas de queijo, 12 risole, 12 coxinhas. Então vocês podem vender por unidade, congelado. Quanto tempo dura essa massinha congelada assim, esse salgado? 1 mês. Então vocês já podem, eu tenho um aniversário daqui a 1 mês, já pode ir preparando, se for 500 salgados, não sei, muitos salgados, né? Você pode ir preparando e congelando. Vou dividir esse aqui em 2. Já tem uns assim maiores, uns menores. Deixa eu juntar aqui.
E a mesma coisa, gente, vale para as bolinhas de salgados congeladas, tá? Ó, gente, como sobrou um pouquinho de massa aqui, eu vou fazer elas maiores e vou fritar. Tem um fé. Ó, vamos fechar. Passo aqui, passo na farinha de rosca. Fazer 3 desses grandes. E aí depois a gente faz a ficha técnica e passo pra vocês. Quanto vocês podem vender isso aqui, tá? Forma de fazer pequena é a mesma coisa. A bolinha é a mesma coisa, tá, gente? Mesmo que vocês fizeram a bolinha de queijo, vocês podem fazer a bolinha mista. Passo no leite. Passo na farinha de rosca. Passo bem na farinha de rosca, separo. Se abrir, gente, ó, vocês vêm e amassam. Não pode abrir, ó. E aí, agora vamos fritar, né? Vocês vão fazer frigideira, ganhar 1 litro de óleo, vocês vão arrochar no óleo. Ó, eu coloquei, nessa minha frigideira, eu coloquei meia frigideira. E vou deixar esquentar. Não pode ser frio o óleo, ele tem que estar bem quentinho. Se ele tiver frio, ele vai demorar, às vezes ele cria até água quando você coloca o seu salgadinho. Vou colocar. E vai ficar aqui até dourar. Dourou, você tá vendo que tá emergido no óleo? É assim que tem que estar. Rapidinho frita. Congelar são 4 de cada. 4 risole, 4 salsicha, 4 coxinha e 4 bolinhas de queijo. E o resto, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, com óleo quente, vocês vão fritar até dourar. Quando fritar até dourar, vocês vão jogar na peneira com papel toalha e deixar secar.
primeira leva é a mais demorada, depois, gente, é bem rapidinho. Porque o óleo tá bem quente. Tenham cuidado com a bolinha para não papocar. De queijo. Quando sair essa leva, eu encerro a transmissão, tá? Ó, gente. Olha que massa bonita de salgado. E aí a gente vai assando tudinho, tá? Fritando tudo. Olha que massa bonita.